Bom dia, Bom dia, eu sou o João Pedro eu sou o Alexandre. e a gente vai fazer um trabalho sobre o fascismo da matéria do professor João. Fascismo, o que é e suas características. O fascismo, ele foi um sistema político nacionalista, antiliberal e antissocialista, surgido na Itália em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial. Esse modelo político apresenta influências e desdobramentos até os dias presentes. Liderado por Benito Mussolini, o fascismo influenciou regimes políticos em vários países da Europa, como a Alemanha, a Espanha, no período entre as guerras de 1919 e 1938. O fascismo também inspirou movimentos políticos de direita no Brasil, como o integralismo durante a Era Vargas. Significado do fascismo. A política fascista surgiu durante o contexto da pós-Primeira Guerra na Itália, com Benito Mussolini. Nesse período, o fascismo representou um governo totalitário, representado por um líder com busca reforçar sua imagem junto ao povo, apresentando discursos extremistas e nocivos a etnias minoritárias. A palavra fascismo vem do latim fácio, pois um dos símbolos fascistas era o fácio litório. Este consiste num machado envolvido num feixe de varas utilizado nas cerimônias do Império Romano com o símbolo de união. Após os abusos e violências causadas por essa ideologia na primeira metade do século XX, a palavra fascismo foi ganhando novos significados. Agora, nas primeiras décadas do século XXI, é comum denominarmos fascismo ou fascista o indivíduo ou movimento que defende a repressão, a segregação étnica para resolver problemas da sociedade. Bom dia, Meu nome é Ana. meu nome é Maria Vitória. Características do fascismo. O fascismo se caracteriza por ser um sistema político oposto ao socialismo e também imperialista, autoritário, antiliberal e antissocialista, anticomunista e nacionalista. Algumas características gerais. Estado totalitário. O Estado controlava todas as manifestações da vida pública e privada da população. Autoritarismo. A autoridade do líder era indiscutível. Ele seria o mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. Nacionalismo. A nação é um bem supremo e, em nome dela, qualquer sacrifício deveria ser exigido e feito pelos indivíduos. Antiliberalismo. O fascismo comungava de algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, o protecionismo e, no caso de algumas correntes fascistas, a nacionalização de grandes empresas. Expansionismo. Alargar as fronteiras era visto como uma necessidade, pois era preciso conquistar o espaço vital para que a nação se desenvolvesse. Militarismo. A salvação nacional viria por meio da organização militar, da luta, da guerra e do expansionismo. Autocomunismo. Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta, da luta de classes. Corporativismo. Ao invés de defender o conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deviam eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantia a estabilidade da sociedade. Hierarquização da sociedade. O fascismo valorizava uma visão do mundo segundo a qual cabem aos mais fortes em nome da vontade nacional, conduzir o povo à segurança e à prosperidade. O fascismo prometia restaurar as sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte e sem partidos políticos que alimentassem visões antagônicas. Fascismo na Itália. Um profundo sentimento de frustração dominou a Itália após a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. O país saiu decepcionado por não ter suas reivindicações antetidas no Tratado de Versalhes e a situação econômica era mais difícil que antes da guerra. Sim, a crise social ganhava aspectos revolucionários com o crescimento da esquerda e dos movimentos de direita. Em março de 1919, em Milão, o jornalista Benito Mussolini cria os Fasci di Combattimento e os Squadre, grupos de combate e esquadrão. Esses tinham como objetivo combater os adversários políticos, em especial os comunistas, por meios violentos.
O Partido Nacional Fascista, fundado oficialmente em novembro de 1921, cresceu rapidamente. O número de filiados passou de 200 mil em 1909 para 300 mil em 1921. O movimento agrupava pessoas com tendências políticas de origem variada, nacionalistas, anti-esquerdistas, contra-revolucionários, ex-combatentes e desempregados. Em 1919, 1 milhão de trabalhadores entraram em greve. No ano seguinte, já totalizavam 2 milhões. Mais de 600 mil metalúrgicos do Norte ocuparam fábricas e tentaram dirigi-las seguindo as ideias socialistas. Por seu lado, o governo parlamentar, composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, não chegava a um acordo nas grandes questões políticas. Isto facilitaria a chegada dos fascistas ao poder. Totalitarismo e fascismo. O totalitarismo representa um sistema político autoritário e repressivo, em que o Estado controla todos os cidadãos, os quais não possuem liberdade de expressão nem participação política. No caso, nenhuma pessoa tem direito de se impor nesse sistema de governo. O período entre guerras foi uma época de radicalização política. Foi assim que os regimes totalitários se instalaram em vários países europeus, como a Itália a partir de 1922 e o nazismo na Alemanha em 1933. A expansão dos regimes totalitários estava relacionada aos problemas econômicos e sociais pelos quais a Europa passou depois da Primeira Guerra Mundial. Também existia o temor de que o socialismo implantado na Rússia viesse a se expandir. No caso, a Rússia, nessa época, estava se tornando uma grande potência de armas, até armas nucleares ela já estava começando a desenvolver. Para muitos países, uma candidatura totalitária parecia uma solução, pois prometia uma reação forte, próspera e sem agitações sociais. Além da Itália e da Alemanha, países como a Polônia e a Iugoslávia foram dominados por regimes totalitários. O fascismo inspirou ainda regimes autoritários como o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Fascismo e nazismo. É muito comum haver confusão entre os termos fascismo e nazismo. Afinal, ambos são regimes políticos de cunho totalitários e nacionalistas que se desenvolveram na Europa no século XX. Entretanto, o fascismo foi implementado na Itália por Benito Mussolini, durante o período entre guerras. Já o nazismo foi um movimento de inspiração fascista que ocorreu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e que se baseava principalmente no antissemitismo. Com tudo que foi dito, vou falar um pouco do fascismo que aconteceu no Brasil. O fascismo no Brasil teve um representante, Plínio Salgado, de 1895 a 1975, fundador da Ação Integralista Brasileira, AIB. Em 1932, Salgado adotou um lema em Tupi-Guarani, Anauê, a letra grega sigma, como símbolo e vestia os seus simpatizantes de camisas verdes. Defendia um Estado forte, mas rejeitou o racismo publicamente, por ser essa doutrina incompatível com a realidade brasileira. Anticomunista, se aproximou e apoiou Getúlio Vargas até o golpe de 1937, quando a AIB foi fechada, assim como os demais partidos brasileiros. Desta maneira, alguns militantes integralistas promoveram o Levante Integralista em 1938, mas que foi rapidamente sufocado pela política. Plínio Salgado foi exilado em Portugal e muitos de seus companheiros presos. E esse foi o nosso trabalho e essa é a nossa equipe. Deixa o like, curte e se inscreve. Ai, menino, chega!